Além disso, o município desenvolve campanhas educativas e de sensibilização com a população, né, diretamente. Nessa ação do 20 mas de eu maio. acredito, né, que é interessante para essa questão específica do enfrentamento à violência sexual que Minas hoje discute um protocolo para a humanização do atendimento à vítima de violência sexual. Gostei muito dessa palavra que você falou, humanização, porque eu estou com uma perguntinha engatilhada aqui sobre isso, mas a gente queria ouvir a senhora falar mais sobre isso. Mas a gente tem um VT, né, Carol, que vai ser mostrado agora para ilustrar o nosso bate-papo aqui. Então, pode rodar o VT aí, um VT sobre, né, contra aí a pedofilia. Então vamos assistir. Uma criança vítima de exploração sexual enxerga o mundo assim. Tome partido. Não se cale. Pois é, não se cale, por isso estamos aqui. E até uma pergunta eu ia fazer sobre isso. Às vezes a pessoa, tem alguns que não querem se envolver e aí preferem ficar ali no seu cantinho sem falar. Mas isso pode ser penalizado também. E como incentivar pessoas, às vezes, que estão vivendo nessa luta, essa dificuldade, a denunciar e saber que vão ter seus direitos garantidos, não vão correr riscos. A gente podia falar um pouquinho sobre isso. Bem, Carol, eu gostaria de voltar só um pouquinho de falar do protocolo de humanização para o tratamento dessa vítima de violência. Por que que isso é importante? Porque nós tivemos que mudar toda uma lógica nesse atendimento. Porque antes a grande preocupação, principalmente do sistema de justiça, era com o agressor. Era da gente buscar, né, trabalhar para que o agressor fosse responsabilizado, que é importantíssimo. Mas por que que nós revertemos isso? Porque nós passamos a trabalhar pensando na vítima também. Que a vítima ela precisa ser tratada, ela precisa ser encaminhada tão logo aconteça uma agressão sexual, seja homem, mulher, criança e adolescente, para o atendimento na área de saúde. Então, desde 2006, junto com o PAI, que é o Programa de Ações Referenciais para o enfrentamento à violência sexual em todo o território brasileiro, o FEVICANG e a Promotoria da Infância, nós passamos a trabalhar a respeito do combate também à revitimização. Né? Porque muitas vezes você vai fazer a denúncia ou a própria pessoa, ela procura a polícia e ela é revitimizada. Porque não se tem um trabalho de como fazer essa abordagem, de que esse atendimento à saúde física e emocional dessa vítima, ela é importantíssima na questão da responsabilização. Então, hoje, esse protocolo que tem se espalhado pelo Brasil inteiro, ele tem 3 etapas. Uma é a humanização no próprio hospital, que nós chamamos de hospital de referência. Hoje, em Minas Gerais, nós já temos 4 hospitais que estão capacitados para fazer esse atendimento, no caso, ainda em Belo Horizonte, que é o Odilon Beres, o Júlia Kubitschek, o Hospital das Clínicas e o Odilon, e o Odete Valadares, que são hospitais que têm uma equipe de médicos, psicólogos e assistentes sociais preparados para estar recebendo essa vítima, fazer a profilaxia e com um atendimento de 6 meses a 1 ano, de todo o acompanhamento e preparando ela para o processo, né, criminal.
A outra etapa é a coleta do material genético, que muitas vezes o corpo da própria vítima, ela é o corpo pericial. E que às vezes, principalmente quando se trata de uma vítima, criança e adolescente, você tem uma dificuldade de coletar essa prova ou dela se sustentar. Porque às vezes o agressor é de dentro da própria casa. Isso. É o pai, é o padrasto, é um irmão, é um avô. E você tem que colocar toda a prova na palavra da vítima. E isso é muito doloroso. Então, a cadeia de custódia hoje do DNA, para nós, é uma prova importantíssima. Então, essa vítima, ela vai para o hospital e esse médico, ele está capacitado para fazer a coleta do material genético, que é encaminhado ao Instituto de Criminalística para fazer, né, esse exame que nós chamamos de exame indireto. Na questão da humanização, eu queria falar sobre isso exatamente, porque, às vezes, a agressão que houve na criança, às vezes não foi nenhuma agressão com penetração, foi uma agressão, mais um toque. Mas ela pode ter deixado vestígios. Não, ok. Mas aí, o que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, se não tem um tratamento humanizado, o procedimento do médico lá na medicina legal, por exemplo, ele se torna mais agressivo do que a própria agressão. Para a criança do que a agressão. Porque ele vai botar, agressão. Imagina uma menininha de 4 anos que o pai, infelizmente, lambeu as partes íntimas da criança. Não houve uma penetração, portanto, não houve aquela ferida física. Aí chega no médico e ele fala, deita, abre as perninhas, agacha, faz isso, faz... Aquilo é muito mais traumático para a criança do que a agressão propriamente dita, né? Isso. Então, o tratamento teria que ser uma médica, o tratamento psicólogo, uma coisa mais assistente social. Dentro disso, aí eu queria perguntar para vocês. Vocês não acham, por exemplo, que as ferramentas do governo, o poder público em geral, não são muito frias? Não precisaria, por exemplo, de um toque mais, eu diria, emocional, talvez até... Mais humanizado. Humanizado também, que talvez instituições como o terceiro setor, como a igreja, por exemplo, não seria um apoio muito grande nesse caso? Bom, na verdade, é um pouco disso que a doutora Maria de Lourdes falou, e eu penso que, considerando essa situação, a gente tem que observar, assim, 3 fatores que para mim é essencial. Segundo, esse vídeo que passou agora, que antecedeu a nossa fala, ele demonstra claramente a situação quando uma criança e uma adolescente ela é vítima de qualquer tipo de violência, mas especificamente a pedofilia. A criança, quando ela é submetida a esse ato de extrema violência, ela fica tão doente, num sentido psicológico, que ela se sente, muitas vezes, culpada daquela ação que ocorreu. E muitas vezes ela não denuncia, ela não conta nem para os próprios familiares, nem para a mãe, porque muitas vezes é o próprio pai, ou o padrasto, ou um tio, que fez esse ato de violência, e muitas vezes ela não conta, porque na cabecinha dessa criança, ela teve alguma parte de contribuição para que isso ocorra. Ela não tem ainda preparação psicológica para compreender esse ato de violência. Com isso, essa criança, não só no momento da violência, mas num processo longo, ela tem um sofrimento psicológico gigantesco que nem se compara ao físico, né? Ela se fecha num quadrado, num mundo que é dela, e ela tende a ver as pessoas, inclusive os familiares, de forma muitas vezes perversa, né? Com isso, as políticas públicas têm avançado muito nesse sentido. Inclusive, esse programa que a doutora Maria de Lourdes falou, que é o PAIR, que é um programa específico que aplica uma metodologia de atendimento de abordagem e de acompanhamento à criança e adolescente vítima de violência, é um método especial para orientar a equipe multidisciplinar que faz o atendimento a essa criança e adolescente, que são preparadas, orientadas para fazer essa abordagem, esse atendimento. É o melhor, vamos dizer assim, hoje o PAIR em Minas Gerais está em 260 municípios, não é o suficiente, né? Hoje nós temos os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em 239 municípios, nós deveríamos ter no estado inteiro, que tem essa equipe especializada com profissionais em formação em violação de direito para dar conta desse tratamento mais humanizado.
Entretanto, a gente não tem. Mas em Minas Gerais, a gente tem também um instrumento de denúncia que eu gostaria de registrar aqui. Passou aí o Disque 100, que é no âmbito do governo federal, mas no âmbito de Minas Gerais nós temos o Disque Direitos Humanos, que é uma ligação gratuita também, que é o 0800 031 1119. As pessoas podem ligar para denunciar, é completamente gratuito, as pessoas não são identificadas, tem um sigilo, né? Os atendentes que atendem a ligação fazem perguntas para especificar mais o teor da denúncia. Certo. A partir daí, essa denúncia é trabalhada e são encaminhadas para os órgãos para apuração, para verificação e também para os municípios onde aquela denúncia foi desencadeada.